Gravando. Opa! Fala galerinha, boa noite, bom dia, não sei que horário que você está assistindo isso. Meu nome é André Almoz, companheiro de time de vocês. Esse daqui mais uma vez é meu amigo Polo. Tudo bem, galera? São agora quase 9 horas, horário desta terça-feira, dia 30 de setembro, que a gente está gravando o vídeo para vocês. E a gente tinha feito aquele piloto referente às movimentações e às regras baseadas nos chutes. E dessa vez o nosso querido coach Tidos pediu especificamente para a gente falar de alguns tópicos. Intimou, né? Intimou, na verdade. E a gente vai falar agora então sobre o famoso holding, a segurada, né? Eu vou colocar aqui, que eu sempre gosto, nós dois, como que eu já tinha falado no primeiro vídeo, somos árbitros. Então a gente vai colocar algumas definições aqui. E a definição é bem simples, vamos lá, segurada, holding. Por que a gente coloca o nome português primeiro? Porque o nome português é em primeiro, você não fala português, você não está no Brasil, exato, tem que colocar as regras também com o português, principalmente com o português. Vamos lá, segurada. As mãos ou os braços não devem ser usados ou usados para agarrar, puxar ou abraçar de qualquer forma que impeça ou obstrua um adversário ilegalmente. Primeiro artigo. Segundo artigo, a ou as mãos ou os braços não devem ser usado ou usados para enganchar, prender ou de outra forma impedir ou obstruir um adversário ilegalmente. Você que joga futebol americano aí desde o começo deve estar falando, poxa, eu não sei então como bloquear, né? É engraçado depois de tanto tempo uma pessoa não ter lido esse artigo de regra, né? O que eu posso e o que eu não posso fazer. O holding é uma das regras mais básicas do futebol americano. E quando é que você ouve palavras como não deve puxar, prender, enganchar, a gente tem como um conceito ter uma tolerância para isso. E a gente vai passar por cada parte disso, tendo uma visão de jogador principalmente, como os árbitros veem isso. O que aqui na regra fala sobre puxar, agarrar ou abraçar? O que é? Simplesmente isso daqui, segurou, é holding. Ponto, acabou. Isso daqui é um holding na regra. Abraçar, jogador veio, passou, eu agarrei. Ou mesmo, né? Eu como dei tentando passar aqui e esse braço me abraçando, né? Ou a mesma coisa, tentou passar aqui, eu levei esse braço aqui para obstruir esse jogador. O que a gente pode informar para vocês sobre essa tolerância? Sempre o que eu falo é não deixar que o referee veja seus braços. Por quê? Sempre que você vai fazer, eu vou segurar, como no shoulder aqui, como que tem costume, sempre reto no jogador. Ou seja, vou mostrar daqui, desse lado, sempre reto no jogador. E a mesma coisa aqui, vai segurar o jogador, reto, cabeça, veio para cá. Jogador foi para a direita, a mesma coisa para cá. E isso vai ter muita importância numa coisa que a gente vai passar aqui, que é o enquadramento. E o Paulo vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, galera, o frame, o quadro, que é o conceito que a gente usa para poder identificar exatamente esta área do jogador. A área do tronco, basicamente, do ombro até a cintura e na lateral. Tá? Por que a gente usa esse quadro? Como nós mesmo falou, os árbitros, eles vão prestar muita atenção no movimento do braço. Então, se o jogador não está posicionado neste frame, neste quadro, possivelmente ele está fazendo hold. Então, basicamente, como nós já passou, eu como guard, ele como defensor, se eu estou dentro do quadro bloqueando ele nessa posição, se ele passou e eu ainda estou bloqueando ele nessa posição, não vai ser falta. Não vai ser porque eu estou sempre no quadro. Ele passou, eu ainda estou batendo aqui, não é falta. Tem que tomar sempre muito cuidado porque costas não está na frente no quadro, ok? Tem que prestar atenção nisso. Então qual que é a grande dica que a gente dá? A visão que vocês estão tendo agora é a mesma visão do referee, tá? O juiz principal ele fica atrás
do quarterback e nas costas do guard, justamente para poder fazer esse movimento. Então, quando um referee está olhando esse tipo de jogada, ele vai verificar, da mesma forma que o Moss falou, aonde que está o braço. Se o Moss vier para esse lado aqui, eu estou aqui, eu não estou posicionado no frame dele, mas a minha mão está. É holding? Ainda não. Se ele passar o limite e eu segurar, olha o braço aqui. É o braço que está me denunciando. Então, qual que é a grande sacada? Por que a gente fala que o OL tem que saber mexer os pés? Conforme o jogador for passando, eu tenho que me adequar no frame. Eu tenho que me adequar no enquadramento dele. Então, numa jogada um pouquinho mais rápida, set hut, eu estou sempre aqui. Frame, quadro, sempre me adequando para ele, ok? Agora, a visão que vocês estão tendo é a visão do juiz de centro, é a visão do umpire, que é o que fica ali no meio dos linebackers. É praticamente a mesma visão, só que nas costas do defensor. Ele vai perceber a mesma coisa. Se o guard está aqui, imagina que ele vai vir na minha lateral. Set hut, ele passou. Se o guard está aqui, ele ainda está no frame, certo? O referee está tendo essa visão que vocês estão tendo. Agora, se por um acaso ele passou e eu segurei ele aqui, está claro nesta visão que isso foi uma segurada. Se eu deixei ele passar e eu dei um tranco nele, está claro nessa visão que isso foi uma segurada. Tudo bem? E aí, para continuar e fechar a explicação para vocês, existem 3 tipos de holding, tá? O termo em inglês, para o primeiro, é grab and restrict, que seria mais ou menos segurar e restringir, que é basicamente o conceito inicial que o Moss passou. Neste quadro de frente, eu tenho uma tolerância de poder agarrar essa camisa, de poder segurar esse shoulder aqui embaixo. O que eu não posso é, conforme ele passar, eu continuar segurando. Estou segurando e restringindo o movimento dele. Tudo bem? Então, o que a gente sempre fala? Segurou, ele foi passar, continua no frame. Continua nessa pegada. Entendeu? O segundo hold é o chamado hook. Hook and turn. E um toque também, aproxima. Vai dar, aproxima. Direciona a cabeça e aproxima. Se você aproxima esse braço, mesmo ele estando aqui do lado, eu estou aqui, ó. Eu estou segurando, mas estou aproximado. Não deixa o seu braço ser exposto para a falta. Não, aqui estamos juntos. E outra coisa, se o defensor aqui, continua segurando, se o defensor aqui está com a mão levantada, você não está segurando ele, porque ele não está tentando passar. Entendeu? Um conceito muito importante para a arbitragem é o seguinte: a partir do momento que eu levanto os meus braços e começo a gritar e chamar falta, eu estou desistindo da jogada. Eu estou desistindo da jogada. A não ser que esse jogador que está bloqueando faça uma falta clara e óbvia, esse jogador aqui não vai ter a falta que ele quer. Tudo bem? E a mesma coisa, se eu estou aqui tentando ir para lá, se ele parou e eu continuei, isso pode ser uma falta. Agora, se ele veio comigo, não vai ser a falta. Tudo bem? O segundo holding que eu ia explicar é o hook, é o gancho, que é o mais comum. Um jogador defensivo tenta passar e o que eu vou fazer? Eu vou enganchar aqui. Eu vou dar aquela famosa rodada, ou mesmo bloquear ele aqui no avanço até o quarterback. Esse é o mais fácil de ver, só que tem uma pegadinha. Por exemplo, se eu agora eu sou o defensor, ok? O Moss como bloqueador. Se na saída eu já entrar, por exemplo, aqui de baixo, eu já entrar dando a minha lateral e o Moss me bloquear, claro, sempre acompanhando aqui no quadro. Isso daqui não vai ser holding. Por quê? Porque eu não tive o primeiro bloqueio no quadro. Eu já entrei na lateral. Tudo bem? Agora, se eu como defensor faço o primeiro bloqueio e aí eu vou tentar passar numa manobra, numa esgrima, e ele segurar, aí sim pode ser configurado holding. Tudo bem? Então, para a OL, tem que ter essa coisa na cabeça. Da mesma forma que, se ele virar de costas, eu posso bater nele. Se ele entrar de uma vez de lado, eu posso bloquear ele. Eu posso ter esse bloqueio, contanto que eu sempre siga. Tudo bem? Legal. O terceiro hold é o takedown,
que é o basicamente pegar e tacar no chão. É o mais simples. Aí você fala assim, pô, eu não posso ganhar dele na força? Claro que pode, mas de nenhuma forma você pode aplicar um golpe de judô ou qualquer outra coisa. Você não pode simplesmente segurar, lembra disso, segurar, o que o Moss falou, estou segurando, e simplesmente tacar o cara no chão. Você não pode fazer isso, segurando. Num bloqueio normal, que ele está pesando e você usou uma técnica, é diferente, tudo bem? De quais formas isso pode acontecer? Por exemplo, se o jogador defensivo está tentando passar por bloqueio naquela direção e eu estou aqui com ele, simplesmente puxo ele para baixo, isso vai ser uma falta também. Isso fica bem visível. E é bem visível. Então essa questão do jogador simplesmente pegar e puxar, vai ser falta. Pensando sempre na segurada. Agora, na regra também está especificado que o jogador defensivo pode puxar, bloquear de qualquer maneira o bloqueador para tentar passar. Então eu, como jogador defensivo, existe aquela técnica que é o push and pull, ou pull and push, agora não me recordo, que é basicamente o empurrar e puxar, ok? Então basicamente o jogador defensivo entrou, ele vai jogar e puxar para poder passar. Essa movimentação do jogador defensivo não é falta. Não pode ser marcada uma falta de segurada nessa jogada. Agora, um jogador ofensivo pode usar esse mesmo artifício? Pode. Há uma tolerância, contanto que não seja configurado nenhum dos 3 tipos de holding. Tudo bem? Para finalizar o vídeo, na maioria das vezes o holding é uma falta muito prejudicial, porque o ponto de aplicação dele, na maioria das vezes, é da linha de scrimmage. Então vai ser 10 jardas penalidade da linha de scrimmage. Para quem não conhece, da linha inicial, de onde começa a jogada. Então 10 jardas são bem prejudiciais para o time. E outra coisa, referente à arbitragem, as duas linhas, ofensiva e defensiva, são os lugares onde sempre tem mais árbitros olhando. Então, não adianta você falar, eu não fiz. Não, na maioria das vezes tem 4 árbitros. A gente tem o referee que está olhando para a linha, o umpire que só olha para a linha e os 2 juízes de linha que estão também cuidando da linha. Então você fala, eu tenho os 2 juízes de linha que estão olhando para os ends, o referee que ajuda no centro da linha e o umpire que está no começo da jogada olhando center, guard, guard. Então, não tem como você falar, não, eu vou fazer e ele não vai ver. Não, tem 4 árbitros de 7, que é o que o torneio touchdown coloca, 4 árbitros olhando só a movimentação da linha. Então, vamos tomar cuidado com isso daí, galera, que a gente teve muita falta no último jogo. E assim, mesmo no downfield, por exemplo, uma corrida de 30 jardas e lá, quase no touchdown, um bloqueador fez essa falta, a partir daquele ponto da falta, você vai perder 10 jardas. Entendeu? Então, de qualquer maneira, qualquer holding que você fizer, seja ele na linha ou lá em cima, vai ser marcado e a penalidade é grande, porque é sempre 10 jardas, seja para o ataque ou seja para a defesa. Em relação à defesa, o mais comum de acontecer um hold defensivo é na marcação de um recebedor. Por exemplo, um wide receiver que tenta sair para a rota, eu tenho o campo inteiro para poder bampear, para poder tentar bloquear ele. Esquece esse negócio de 5 jardas. Não existe 5 jardas. Isso aí é NFL, esquece. É o campo inteiro. Só que a partir do momento que de repente ele me bateu numa rota e eu segurar ele aqui, são as mesmas configurações. Não necessariamente eu preciso bloquear ele totalmente. Mas sabe aquele tranco que às vezes se dá na jogada? Esse tranco vai ser a falta. Vai ser marcada essa falta. E aí vai ser prejudicial. Tudo bem? E a última dica e principal. Não adianta chegar para a arbitragem e falar assim, olha, você não está vendo ele me puxando? Por quê? Porque vocês acabaram de aprender a questão da tolerância em relação ao enquadramento. Tudo bem? Existe a tolerância, então não tem essa de o cara tá puxando a minha camisa. Só vai ser falta se você saiu do enquadramento e aí ele te puxou. Nisso você pode reclamar. Tudo bem? Então é essa dica que a gente dá para vocês. Estudem as regras e principalmente as interpretações. A ideia desses vídeos é ajudar vocês para ter essa visão mais clara
da regra do que é aquela situação Como dentro ela se do jogo. coloca no jogo, principalmente. Exatamente. Isso aí, pessoal. Valeu. Tempo.